Boa noite. Testando o som. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lucas. Confirma o som, por favor. Boa noite. Boa noite, Valéria. Tudo bem? Então, boa noite, tudo bom? Valéria, vou falar um pouco com o pessoal até eles entrarem aqui e já te chamo novamente, tá bom? Ei, tô Tá aqui, eu vou joia. conversar com o pessoal. Ok. Obrigado. Boa noite, Imagina. pessoal. Aqui é o Cleiton Schnepper, da Norteária Educação Financeira. Mais uma noite para a gente estar aqui compartilhando experiências sobre educação financeira, hoje sobre psicologia do dinheiro. E é uma honra a gente estar fazendo esse programa, a gente está aguardando que vocês entrem. Mas é importante a gente falar sobre o programa Nortear Educação Financeira, à medida que o pessoal vai entrando, que hoje é a live de número 10. Nós já tivemos aqui 10 profissionais contribuindo com a sua formação, com a sua experiência. E desde que nós criamos esse canal, desde que nós criamos essa maneira de levar a educação financeira para a população de modo geral, principalmente aqui do extremo leste, é importante que a gente acredita que a educação financeira pode mudar a vida da população, a vida das pessoas. A gente acredita que é importante aqui para os bairros da Zona Leste, cidades vizinhas, e por isso que a gente por isso que nossa equipe se propõe aqui a estar levando toda sexta esse trabalho de educação financeira com vocês. Hoje nós temos a honra de falar sobre emoções e dinheiro após a pandemia, com a nossa querida convidada Valéria Meirelles. É sempre importante que a gente frisar que toda semana a gente traz um profissional com uma visão diferente e essa formação, essa opinião diferente, isso é o que vai trazer conteúdo para o nosso trabalho. Vou pedir para vocês que estão entrando agora estarem aí fazendo as curtidas, encaminhando aí para que as pessoas estejam nos acompanhando. Eu vou apresentar a nossa convidada. Hoje é uma honra. A Valéria tem sido uma pessoa que tem me ajudado muito. Muitos dos convidados que já estiveram aqui foram indicados pela Valéria. A Valéria recomendou. E assim, foram papos muito bacanas que já estão disponíveis também no YouTube. E eu quero apresentar Valéria Meirelles, psicóloga, doutora em psicologia clínica, psicoterapeuta, coach, autora e organizadora de alguns livros, autora do livro Lado a Lado, Prática Clínica e Sucesso Financeiro, Uso do Dinheiro na Vida Adulta, uma perspectiva da psicologia clínica e da psicologia do dinheiro, Mulher do Século XXI, participou de alguns outros livros, como simplesmente Intercâmbio das Psicoterapias, Simplesmente Amigo, Gritos e Sussurros, Intersecções e Ressonâncias. São 2 volumes, né, Valéria? São 2 volumes. Você também é conselheira da Multiplicando o Sonho. Semana passada nós tivemos com o Evandro Sim, aqui, adoro lá. um Adoro. menino adorável, né? É, Um menino que mostra a educação financeira um brilho nos olhos, falou muito bem de você, te adora também, Guilherme. Esqueci de falar alguma coisa? Boa noite para você. o Evandro. Boa noite, esqueci de falar alguma coisa? Conselheira da Multiplicando Sonhos. Tem mais alguma atividade? São tantas, né? Sou professora num curso de pós-graduação de terapia familiar lá em Taubaté, na Unital, onde eu ministro para o pessoal de pós a aula Família e Dinheiro. Ou Que seja, legal. é bem relevante. Dou palestras, enfim,
Estou muito ligada nessa parte, né? Gosto muito de trabalhar com mulher, carreira e dinheiro também. Tudo que envolva dinheiro e desenvolvimento humano faz parte do meu escopo de trabalho. Estou vendo aqui E vários conhecidos, amigos, pode a minha falar. filha assistindo, eu preciso caprichar na minha fala. Obrigada aí por todo mundo que está aqui com a gente. Ah, agradeço. A gente vai pedir aqui, à medida que você reconhecer alguém, se você quiser destacar, pode destacar a hora que você quiser. Eu E as pessoas que. e eu vou agradecendo a presença das pessoas, mas eu Não, estou. vamos lá, vamos nessa. Vamos. Eu também vou falando aqui algumas pessoas que a gente. Tá, tem uma psicóloga do dinheiro que também estuda, a Michele Branquinho, que é de Goiânia, tá aqui. Tem a Lara aqui de São Paulo assistindo. É gostoso ver essas pessoas com a gente, né? Oh, é muito bacana. Um abraço para vocês, Michele e a Laura, é Lara, isso? Lara e a Madel. Oh, que legal. Lara e Madel, estou vendo aqui agora. Um abraço para vocês. E uma hora vem, já vou convidá-las para uma hora estarem aqui conosco. Trazer o pessoal aí de Goiás para falar com a gente também, né? É. Importante. Valéria, quanto tempo você atua aí na. Você falou que atua bastante com a psicologia do dinheiro. Tem uma ideia de quanto tempo você já está atuando nessa área? Eu comecei a estudar dinheiro em 2005. E aí foi uma época que ninguém falava de educação financeira. Não era essa facilidade que tem agora, né? E aí eu comecei, porque eu fali também. Eu não sabia fazer a boa gestão do meu dinheiro. E numa época muito complicada, e eu tive que aprender. E nessa de aprender, eu vi a ausência de material acadêmico, fui estudando, fui vendo, e outros materiais também. E, e criei um jeito meu, me virei e saí, não só saí da falência, isso que importa, e aprendi a organizar meu dinheiro. Só que nisso, eu sou muito acadêmica. Então, tudo que eu estudo Uhum. tem que estar na academia. Eu fui procurando informações, fui estudando, aí eu conheci a psicologia econômica da professora Vera Rita de Mello, em 2007. Fiz o curso com ela e dali para o doutorado em psicologia clínica no núcleo de família, mas estudando dinheiro foi um salto. E nesse meio do caminho, estudando dinheiro, você estuda educação financeira. E aí eu fui vendo a área crescer e fiquei em duas áreas, essa parte de psicologia clínica, dinheiro e família, e a parte de atender, como eu saí, como eu estava endividada e tive que me virar para sair dessa situação, e sou psicóloga, é uma área que a gente fala muito pouco sobre dinheiro, eu acabei criando um jeito meu que depois virou esse livro que você falou, Lado a Lado, Prática Clínica e Sucesso Financeiro, que eu também dou aula para os alunos. Então a gente vai atuando é tudo muito integrado, né, Cleiton? Muito ligado. Você sabe que aqui no nosso programa a gente tem até a gente tem o Lucas, que ele fica colocando aqui os seus links dos seus livros. É tipo um ajudante de palco, sabe? Aqui a gente tem até um ajudante de palco. Obrigada. Se você tiver alguma coisa, algum material que você queira que a gente coloque, a gente pode ir também colocando algum link, ele coloca pra gente. Isso é bacana para o pessoal interagir com a gente, tá bom? Claro. Bom, obrigada. Bom, ó, vieram algumas perguntas, Valéria, desde que eu coloquei aqui, desde a semana passada, quando eu coloquei que você viria aqui, muitas perguntas vieram aqui pra gente. E assim, Vamos lá. uma primeira pergunta que o pessoal colocou, Cleiton, pergunta para Valéria, como que ela define, o que é a definição dela de psicologia do dinheiro. Ó, eu não vou dar a minha definição, não. Eu vou dar a definição do autor da psicologia do dinheiro, que Perfeito. é o Adrian Furna. Na verdade, é o Adrian Furna e o Michael Argyle. O Argyle faleceu, mas essa teoria, ela existe há 22 anos. Ela surgiu em 1998, vindo da Universidade de Londres. Então, ela vem da psicologia econômica, ele é um braço da psicologia econômica, e o que ela quer? Ela se interessa pelo significado que as pessoas dão ao dinheiro, por que e para que, e eu acrescento, para quem as pessoas usam o dinheiro, né? E como as pessoas se relacionam com o dinheiro na vida adulta, e mais ainda, né, os impactos do seu uso nas relações. Então, ela é uma teoria muito ampla, porque ela vai pegando. E eu acredito muito nela, eu sigo, assim, eu me sinto muito a psicologia do dinheiro e ela ajuda muito na educação financeira, porque você precisa entender o significado do dinheiro na tua vida para você
começar a ver como que é o seu uso. E ele ainda fala mais, ele fala como crenças e valores interferem no uso do dinheiro. Então, a psicologia do dinheiro é isso. Ela vê o significado, crenças e valores, como que você usa e como você se relaciona na vida adulta ao longo do ciclo vital. Nossa, tem uma grande expansão e assim, uma Sim, grande contribuição para a educação financeira. sim, ela é muito útil, porque nessas relações a gente tem que ver o quê? Que existem emoções. E se a gente para pensar em cada relação com as pessoas, a gente tem, ainda mais em família, tem um tipo de uso do dinheiro. E as nossas crenças e valores impactam diretamente nisso. E essas crenças e valores, elas surgem muito da nossa história familiar, né? Perfeito. Então, por isso que foi uma teoria que conversou muito bem com a parte sistêmica de família, que foi onde eu fiz o doutorado, no Núcleo de Família e Comunidade da PUC. Não, muito bem. Olha, Valéria, sabe que eu fiquei contente quando você começou a fala? Porque todos os outros 10 convidados que vieram aqui, hoje, com você sendo o 10, 9 falaram assim que tiveram uma experiência negativa, ou tiveram um momento de crise financeira e que começaram a se estabelecer e colocaram seus conhecimentos em prática. E eu vejo isso em você. Eu gostei muito da sua fala inicial, da sua explicação. Sabe aquela história de que crise é uma grande oportunidade? Eu acho que foi isso, porque eu nunca pensei em estudar dinheiro. Ao contrário, eu tenho até pela história da minha família de origem, eu tinha até uma relação complicada com ele. Por isso que eu falei, eu tinha umas crenças limitantes, né, vindas da minha família. Então, até por isso eu não cuidei dele como deveria. E aí eu fiz dessa oportunidade um aprendizado, que eu acho que é isso que a gente tem que fazer na vida, né? Mas eu gosto de fazer. Mas como eu sou muito Caxias, tudo que me é complicado, eu prefiro estudar na universidade com os conhecimentos sérios e a gente leva para a vida e para as Oh, que pessoas. legal. E você tem colocado um material muito bacana. Eu conversei com o Evandro, ele falou muito bem muito bem de você, principalmente das suas contribuições, da mudança que você trouxe para eles, assim, acho bacana. É porque assim, o pessoal, como a gente tem que estudar, trabalhar com educação financeira, a gente precisa levar esse componente da psicologia do dinheiro, que é relacional, para a educação financeira também, né? Isso é muito Sim, importante. tá joia. Valéria, vamos falar um pouco do nosso tema, né? Nosso tema aqui é emoções e dinheiro após a pandemia. Aí vieram perguntas. Estão vindo Eu perguntas. falo, é, tem algumas perguntas que estão chegando aqui, tem umas que chegaram aqui via WhatsApp, eu vou me dobrar aqui, às vezes vou dar uma olhadinha. Tem uma pergunta que chegou aqui no Zap, é esse momento que estamos vivendo, a pandemia, né? Pode acarretar traumas psicológicos futuros pós-pandemia, né? Olha, dependendo de como você viver essa pandemia, você vai passar por aquilo que a gente chama de estresse pós-traumático. Por exemplo, o pessoal que está na linha de frente cuidando do Covid, com certeza vai ter síndrome de estresse pós-traumático. É muito relativo, porque cada um vive a sua experiência de um jeito. Se vai ter trauma é uma experiência. Trauma é igual quebrar um osso, né? Quando quebra, mesmo que você cola, fica cicatriz. Isso é um trauma. Se alguém viveu uma situação muito ruim nessa pandemia, como perda de emprego, perda de parente, perda de alguém, provavelmente vai ficar uma sequela assim. Então, e como que a gente faz? Em terapia, eu já fiz curso sobre luto e a gente fala, a gente tem que questionar os fatores de proteção, que você vai ter que pensar em tudo aquilo que vai te fazer bem e te dar sustentação para seguir depois de uma perda, de uma dor. E jogando para a psicologia do dinheiro, o dinheiro é um fator de proteção. Sim. Porque ele te dá algumas garantias, como a gente conversou ontem, né? De manter uma vida com dignidade em termos de saúde, educação, moradia, né? Eu fico pensando, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas, eu tenho percebido a angústia, acho que não tem outra palavra, a angústia das pessoas com medo de perder emprego, com medo de serem contaminados. E eu falando da nossa área, que é finanças, como a falta de dinheiro ou a perspectiva de não ter um sustento para a família, como deixa as pessoas desesperadas, né? Até assim, eu fico pensando, será que eu estou certo no que eu vou falar, que a pandemia trouxe um grande choque psicológico para as pessoas, né? E o que você acha que as pessoas, depois desse trauma,
dessas angústias que elas estão passando? Será que elas vão se tornar um pouco mais cautelosas? Será que elas vão guardar mais dinheiro? Porque a lição de casa técnica que a gente fala do educador financeiro que não tem a linha da psicologia como você é assim, olha, faça reserva financeira. Será que eles vão aprender essa lição? Como que está o coração desse pessoal? Como que está as emoções dele? O que você tem a dizer para gente? Muito grande. É muito grande. Vou começar de trás para frente, né? Uhum. Todo mundo fala, as pessoas vão mudar. Você acha que as pessoas vão mudar? Eu sempre falo, vai mudar quem tiver a fim de mudar. Quem teve olhos e ouvidos para ver e ouvir. Né? Foi traumático, eu acho que para todo mundo foi traumático, porque a gente está vivendo um luto, porque aquele mundo que a gente vivia não existe mais. Quantas e quantas pessoas a gente conhece que antes da pandemia tinha uma série de projetos que da noite para o dia foram ceifados. Acabaram, Muitos. né? Olha, estava quase assinando o contrato, eu ia fazer isso, acabou. Então, essa tristeza, essa angústia, ela é absolutamente humana e não tem como a gente escapar. Eu falo que quem não está com um pouco de frio na barriga não tá entendendo o que está acontecendo. Eu até fico preocupada. Se alguém fala, para mim está tudo bem. Eu falo, não, acho que não, esse não aterrissou. Ou está negando, né? Então, a gente tem que pensar assim, é uma situação traumática para todo mundo. Não sei, cuidado, eu tenho muito medo de banalizar a palavra trauma. A gente tem que tomar cuidado com alguns termos. Mas Claro. sim, uma situação muito difícil e de luto mesmo, porque a gente está tendo uma série de perdas, né? A gente fala, vai voltar ao normal. O que é normal? Eu falo que a gente vai voltar ao novo possível. E Ontem no nosso bate-papo foi o que eu mais gostei, foi quando você falou dessa questão do normal. Pode falar aí, pessoal. Possível. E diante disso, né, diante de tantas perdas, sabe, Cleiton? E aí eu acho que é por isso que eu sou muito sistêmica e construcionista. Não tem muito formato. Cada um vive a sua experiência de um jeito. O significado atribuído para as pessoas é muito relativo. Claro que todo mundo está sofrendo, mas a vivência da perda, ela é muito individual de acordo com o que cada um está passando e das suas histórias de vida, né? Que todo mundo está sofrendo, sim. O que cada um vai fazer com esse sofrimento? As pessoas vão sair melhores? Eu espero, sinceramente, que todos nós, e eu também espero sair melhor. Estou me esforçando para isso. Se vou sair, eu não sei. Então tem que ter um esforço, mas só vai sair melhor quem tiver a fim de sair melhor. É assim, é um remédio, mas só vai... Tá ali, você toma se você quiser. Senão, muita Sim. gente vai sair como sai, ficou. E, tá, passou, acabou. Cada um, as experiências são muito subjetivas e muito relativas, né? Não tem uma fórmula pronta, até. Eu até fiz. E eu gosto de fórmula pronta justamente por isso, porque cada um é um, né? Cada um sente de uma forma, né, Valéria? Cada um tem uma. Pelas experiências, né? Sim, sim. O atual momento que a gente tem, o atual momento, quando a gente pensa na psicologia do dinheiro, vem uma pergunta aqui para mim, o atual momento que a gente está vivendo dessa pandemia e tudo mais, ele tá exigindo de todos nós muita mudança. Nós estamos mudando a Sim. forma de trabalhar, tudo. E eu lembro de uma frase de um amigo meu que ele falou, Cleiton, as pessoas falam em mudança, esquece pandemia, mas tá no dia a dia, fala que é mudança, parece que cria um grande desespero, né? E eu acho que a luta das pessoas também vai em relação à mudança, né, Valéria? Então, é porque mudança normalmente significa sair da zona de conforto e se mobilizar. Mudança, né? Mudança, andança. E nem todo mundo está a fim de mudar, porque algumas situações estavam boas. Então, essa pandemia com certeza vai impactar no significado do dinheiro também. Porque para alguns vai mais do que nunca significar sobrevivência, para outros vai significar doação. Então, eu penso que todo mundo a gente está vendo um achatamento do padrão aquisitivo, todo mundo empobreceu um pouco com essa pandemia. Isso, pelo menos, é o que eu tenho ouvido. Desemprego está aí, o dinheiro. Então, o que significava dinheiro, como você se relacionava com o dinheiro antes, você vai ter que rever. Quais os seus valores em relação ao dinheiro antes dessa pandemia que você vai ter que rever? E esses valores se estendem a consumo. Consumo não só de bens tangíveis, mas também assim nas relações e muita coisa a gente tem que ver, né? Então, a emoção em relação ao dinheiro ela tem que ser muito diferente e eu acredito até assim com um pouco mais de respeito e cautela, porque o dinheiro não está assim mais tão solto. Ao contrário, Sim. né? Está vendo uma redução drástica
do dinheiro entrando. Se o dinheiro entra e a vida depende desse dinheiro, como que você fica emocionalmente para cuidar dele, né? Oi, Alexandre. Alexandre Cabral, ele é ótimo. Ele tem um programa muito bom de manhã e eu assisto para me Oi, informar Alexandre. das Grande financeiras. abraço, Alexandre. Eu também estou aqui com o Vicente, estou com o Dorival Caldeira, eu estou É, aqui com a Rosineide, Marcela, psicóloga, entrou aqui. Pessoal, tem algumas perguntas aqui, Valério, vou fazer para você. Olha, o Dorival Caldeira, ele coloca assim, doutora Valéria, eu vou chamar ela de Valéria porque ela até prefere Valéria. Na idade especial, qual dos pilares são mais contundentes em relação ao dinheiro? na época atual, O que ele colocou foi na idade especial. Eu não entendi muito bem. especial. É, Eu também não entendi, mas vamos fazer outra, daí ele esclarece. Tem bom, uma outra pergunta, como você vê a formação de crenças que as pessoas estão criando com essa pandemia? que tipo de crença? A respeito do dinheiro? A Não respeito sei. do dinheiro. A respeito do dinheiro, se essa crença for útil, porque assim, a gente fala que não tem, deve ser idoso, também achei, Alexandre, como é que os pilares do idoso? Boa, eu vou retomar já já. Se as crenças são úteis e estão ajudando essa pessoa a cuidar melhor do dinheiro, poupar, fazer bons investimentos, ficar atento ao cenário econômico, eu acho que vale. Porque é isso mesmo, né? O que a gente viu que as crenças que a gente tinha antes não estão mais valendo. Então, depende, eu acho que tem a ver com o critério de utilidade. Se elas estão sendo boas, está valendo. Aí É, ele fala é a especial. terceira idade que o Tá? Dorival fala. A terceira, o maior pilar é cautela. Né? Perfeito. Porque, em termos de ciclo vital, a tua margem, você já saiu da fase de aquisição, porque tem o ciclo vital do dinheiro, né? Tem até uma teoria que o Alexandre deve conhecer, que é o ciclo vital do Franco Modigliani. É um clássico na administração e na economia. E ele fala muito isso, que você tem a fase de aquisição, né? Você vai começando a tua fase, aí você chega numa fase de aquisição e depois a fase de usufruir. E quando você está na idade especial, na terceira idade, teoricamente é a fase que você vai usufruir. Mesmo que você não esteja usufruindo, você vai ter que ser mais cauteloso. O que significa? Que você vai prestar mais atenção no seu padrão de consumo, no tipo de investimento que você faz na sua vida. Porque a tua energia física e o tempo que você tem para se recompor, caso você perca muito dinheiro, ele é muito menor. E até a energia psíquica ela é grande, assim, ela não é que ela vai acabando, mas sabe aquela coisa, aquela empolgação de acreditar mais, sabe? Quando a gente tem 20 anos, as nossas esperanças, o mundo é cor-de-rosa. Quando você está nos 60, você já viveu bastante coisa que o rosa até permanece, mas de um outro jeito. Então, o pilar é a cautela. Pronto. Legal. Valéria, tem algumas perguntas aqui. Chegou mais uma aqui para o Zap. Vamos lá. É possível trabalhar ou exercitar no pós-pandemia? Que foi a pergunta que me veio. A inteligência emocional? Sempre. A inteligência emocional é igual musculação, né? O Alexandre, desculpa, estou lendo a resposta dele. Depende. Ele falou de Bitcoin, mas ok. Gente, a inteligência emocional é para sempre. Eu acho que a gente é igual um músculo, né? A gente tem que estar sempre treinando, porque o tempo inteiro na vida nós estamos nos relacionando e fazendo escolhas. E essas escolhas pedem o que? Uma inteligência emocional. O quê? O que é isso? Um equilíbrio entre, sabe, avaliar, perceber, analisar e decidir. Ontem, quando nós conversamos um pouco sobre essa live, falamos assim, eu achei muito bacana da sua preocupação em relação às pessoas estarem mais vulneráveis no pós-pandemia, né? Sim, Eu claro. acho que elas já estão vulneráveis agora também, mas no pós-pandemia talvez mais ainda, não? Na verdade, se a gente parar para pensar, nós seres humanos, nós somos vulneráveis, né? Sim. Frágeis, assim, né? Mas é que a pandemia, ela fez a gentileza de nos esfregar na cara quão vulneráveis nós somos e quão cuidadosos precisamos ser com a nossa vida e inclusive com a financeira, né?
Porque por mais eu conheço pessoas que, por mais cuidadosas que sejam financeiramente, elas também estão sofrendo o impacto disso, né? Sim, Então, não tem como. Eu acho que se a gente não reconhecer um pouco a nossa vulnerabilidade, a gente corre o risco de tomar decisões assim. A gente tem que tomar. A vulnerabilidade nos ajuda no processo de escolha e tomada de risco, né? Ou seja, entendi. ela é uma vacina importante, ela é um alerta para as nossas decisões. Ok. Mais uma pergunta, deixa eu ler aqui, ó. Minhas emoções, Valéria, podem me deixar mais pobres? Depende do tipo de decisão que ela faz você tomar, né? A emoção, ela não vai fazer... Na verdade, a emoção, ela não vai fazer nada com você se você não quiser. Então, Sim, assim, se você tem uma emoção, ai, tô morrendo de dó de fulano que já faliu 20 vezes e eu tô com dó, então como eu tenho pena dele, eu vou dar esse dinheiro para ele. Aí ele vai falir 21 com seu dinheiro, ela vai te deixar mais pobre, né? Então, a emoção, ela é um grande dor da gente, né? Então, o que a emoção diz a respeito de quem somos, daquilo que a gente acredita, dos nossos valores, né? Então, eu acho que ela não vai te deixar nem pobre nem rico, mas ela vai te dizer exatamente se aquilo que você está vivendo está sendo bom ou ruim para você, porque a gente sente desconforto. Antes de passar a legenda, a gente sente, nós temos uma emoção, a gente tem uma sensação que vira emoção, que depois a gente decodifica e vai para o contexto. Então, assim, sensação, emoção, cognitivo, né? uhum. Então, Ó, Rosineide Monteiro. Será que agora aprendemos que temos que pensar em uma reserva de emergência? tomara, Rosineide, tomara. E eu tenho uma colega de Belo Horizonte que ela fala que é o melhor nome, ela gosta de reserva de tranquilidade, né? Que a gente precisa ter, né? E você sabe que uma vez lá na PUC eu tive que fazer uma aula de luto e apresentar seminário de luto e dinheiro. Imagina, 2008, né? A hora que eu acabei de apresentar, a moral da história foi, porque luto não é só morte física, é muita coisa, né? Luto é morte, perda, tem a ver com perda. E aí a moral da história foi: atravessar uma perda é muito ruim, sem dinheiro é muito pior. Sim, Porque o dinheiro, como a gente falou ontem, se você não tem o dinheiro, você é privado da sua capacidade de escolha, da sua dignidade. Você cria se você não tem dinheiro, você fica dependente do outro, da escolha do outro, da posição do outro. Sem dinheiro, você corre o risco de se despersonalizar. Porque o dinheiro é que nos fornece condição de ter a nossa vida digna, de saúde, educação e moradia, que eu sempre falo. Mas para fazer isso, você tem que tomar decisões. Se você não tem dinheiro, você não tem a cidadania, diante da cidadania, condições de mobilidade, enfim, uma série de coisas, né? Então, sim. O professor Caldeira colocou aqui. Eu estou tentando interagir aqui com algumas perguntas de zap, de vez em quando eu mudo aqui só para ler, tá bom? A pandemia gerou uma vulnerabilidade muito enorme. Uma viagem que ficou congelada para Israel mudou tudo, né? Aí sim, ele colocou, pois o valor do dólar turismo foi para as nuvens. Então, algumas pessoas também que tinham um planejamento de viagem, nesse sim, momento, todo mundo. Eu também, eu ia para um congresso de psicologia econômica, foi cancelado, não tem como. entendi. Todo mundo, Deixa eu ver se. Pode, uma pode ou outra, falar. todo mundo está passando por perda, adiar projetos, e tem gente que perdeu casa, emprego, sabe? Cada um tem a sua. E, infelizmente, estamos todos assim, na mesma tempestade, em barcos diferentes, né? Sim, na mesma tempestade em barcos diferentes. Muito bom. Vamos lá. Minha, algumas atitudes que no início da pandemia tem explicação da psicologia do dinheiro. Aí a pessoa me colocou aqui filas no supermercado, aquele desespero no supermercado, filas na caixa econômica. Tem na psicologia do dinheiro tem alguma explicação? Tem o que a gente pode falar para Bom, esse amigo, João eu acho que Roberto? o Roberto, quem vai explicar melhor isso, chama-se psicologia da escassez. Ok, Quando a gente está com medo de não ter alguma coisa, a gente fica tão emocional que perde a noção, né? Então, o que a gente faz? A gente, na psicologia da escassez, o futuro fica bem pertinho de nós e a gente só consegue pensar no minuto seguinte.
e perde um pouco a racionalidade, porque na psicologia da escassez é a sobrevivência que entra em ação. Então, você fica na fila do supermercado com medo de não ter comida, você vai para a caixa e vai nisso. Então, e aí se a gente pensar como as pessoas se relacionam com o dinheiro nessa hora, com medo de não ter nada. Então, mas eu acho que mais do que a psicologia do dinheiro é a da escassez que responde, eu espero ter respondido. Sim. Quer dizer, para Sim. quem tem dinheiro para ficar na fila. Porque tem gente, coitadinho, que mal teve dinheiro para comprar passagem de ônibus para ir para algum lugar, né? Sim. Há pessoas hoje que estão solicitando ajuda de alimentos, né? Nossa, verdade, verdade. Aqui na nossa região aqui do Zona Leste, a gente percebe muitas pessoas pedindo ajuda, Valéria. Então, Sim, a situação não está fácil, não, nem um pouco. Muita gente precisa nem um ajuda. pouco. E assim, eu acho que uma pergunta que me fizeram aqui, assim, colocaram assim, antes da pandemia, a Organização Mundial da Saúde, que me colocou aqui foi o Jonas, já colocava o Brasil como o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo. 18,6 milhões de brasileiros. Eu não sei se esse índice está correto, que dá 9,3% da população. Você acha que pode estar certo essas informações? Eu não sei, mas acho que a grande preocupação dele é assim, se pós-pandemia esses índices podem piorar. Olha, eu não sei. Eu vou partir do princípio da definição básica de ansiedade, que é a preocupação orientada para o futuro. Está todo mundo preocupado com o futuro e ninguém sabe o que vai acontecer. Então, partindo disso, a chance desse índice aumentar é grande, porque a gente está numa pandemia sem perspectiva ainda de melhora, infelizmente, né? E com a economia achatando. Então, se tem uma coisa que todo mundo... A única certeza que todo mundo tem é que estamos na incerteza. E incerteza é um terreno fértil para a ansiedade, então a gente tem que controlar. Porque na ansiedade também a gente toma decisões equivocadas. Então, Eu tenho muita preocupação com essas decisões que algumas pessoas estão tomando, sabe? A ansiedade realmente pode provocar grandes desastres financeiros. Eu falo mais técnico dentro daquilo que eu tenho de experiência de 15 anos no Cicobi, por exemplo, e 25 em algumas instituições financeiras. Esse momento que as pessoas estão vivendo. Outro dia eu vi uma pessoa falando assim, eu precisei de contratar um empréstimo, fui fazer os cálculos dos juros, Valéria. As pessoas já não paravam para fazer os cálculos antes. Agora, no desespero. pois é, porque agora o desespero também está na escassez. Então, no desespero, a gente cuida do presente e o futuro fica para uma hora que chegar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão você piora o que já está difícil, né? E às vezes, infelizmente, a única alternativa que a pessoa tem é pegar e fazer esse empréstimo altíssimo, né? Porque é complicado também pedir dinheiro para a família, dinheiro e família. Pedir dinheiro emprestado para a família é confuso. Então, Sim, talvez passa, até uma complicação maior, né? passa É, para é, se sente humilhado, enfim, né? Então, é delicado. sim. Me colocaram aqui que há um educador financeiro aqui colocou para mim assim que os educadores financeiros sempre recomendaram um bate-papo dos pais de famílias, das famílias de modo geral com a família antes de pandemia. E agora, Nossa, durante a mas fundamental. Mas fundamental, inclusive, eu acho que os pais, a maioria até, não vou falar para todos, mas eu vejo alguns pais que têm pudor em pegar e falar, olha, isso pode, isso não pode comprar. Não, agora tem que sentar jogo aberto. Olha, pessoal, pandemia, vamos sentar no caixa, como fala. Vamos ver o que tem, quanto gasta, quanto que é, vamos enxugar custos. E se não faz isso todo junto, não dá. Mas o que acontece? Eu vejo que alguns pais, eles se sentem envergonhados, constrangidos de falar, eu vou falar para o meu filho que eu estou sem dinheiro, eu vou falar, então, o que significa dinheiro na relação de pai com filho, né? Aí que a gente começa. Então, Sim, nesse sentido, mas é importante falar, olha, vamos reduzir custos, o que é possível. Cada um sabe um pouco a medida, né? Mas é importante, não dá para não falar sobre dinheiro nesse momento com a família, porque todo mundo tem que contribuir, porque alguma coisa todo mundo vai deixar de fazer por conta dessa pandemia. Às vezes eu vejo sim. pessoas tendo que tirar filho de colégio também. Tem desde mudanças pequenas até mudanças drásticas, né?
o estilo de vida, né? Eu acho que não vai ter mais espaço para ostentação, não vai ter. Muita Eu acho que. coisa. O estilo de Eu vida acho, já está sendo impactado, né, Cleiton? sim, sim. Tá chegando bastante perguntas. Ô, pessoal, vamos Tem mais? curtir aqui também, que à medida que vocês curtem, Vamos isso lá. aqui vai sendo divulgado nas redes sociais. E você aqui que me curte aqui na rede social, siga a Valéria, tá? Aí Ah, uma pergunta. Com o aumento de 35% da violência contra a mulher, comparado ao ano passado, o quanto estaria atrelado às emoções do dinheiro? olha, a violência atrelada à emoção do dinheiro, eu não sei te dizer, de verdade. Esse tipo de pergunta eu não sei. Mas eu posso dizer que muitas mulheres ficam em relacionamentos abusivos porque não têm independência financeira. Perfeito. Então, isso eu sei te responder. A outra parte eu não sei, não tenho nem dados disso, de atrelar isso à questão do dinheiro desse jeito. Sinto muito. Posso até perguntar, né? E investigar e depois eu respondo. Mas eu sei, isso eu já vejo, acompanho de uma maneira indireta. Realmente, a falta de autonomia financeira, infelizmente, coloca muitas mulheres em relacionamentos violentos e abusivos. Eu acredito, você está falando sobre autonomia financeira, que é uma coisa que as organizações que cuidam hoje de educação financeira, até o Banco Central, dentro de alguns pilares de educação financeira, ele preza muito para as pessoas terem cidadania, para as pessoas terem autonomia financeira, né? E eu acho que uma grande dificuldade que as pessoas têm em relação a isso o desespero pode prejudicar essa condição. Eu tenho muita, por isso que a gente traz uma pessoa que entende da psicologia do dinheiro como você, para a gente poder dar alguns conselhos assim em relação às atitudes que eles possam tomar. Vem uma pergunta assim: você acha que a palavra do momento é resiliência, ou Valéria? Acho que Ele coloca assim, será que a palavra é resiliência, habilidade de superar situações adversas e se adaptar a novas realidades? Será que, pensando na psicologia do dinheiro, tem a resiliência, tem alguma coisa que se relaciona ou não? exatamente na psicologia do dinheiro, não sei, mas se a gente pegar em emoção, pode ser. Acho que a palavra. Eu acho que é resiliência, é flexibilidade. É que resiliência fica um pouco gasto, né? Mas eu acho que o que ele fala Viram as pode palavras da moda, né? Tem umas ser palavras. os da moda, né? Eles vêm, vão, né? Mas ok, eu acho que se a gente, pela definição que ele colocou de resiliência, se aplica ao que a gente está vivendo. Se a gente vai conseguir, é outra história. A gente torce para que sim, né? Sim, sim. Mas a solidariedade também é uma palavra bem boa que vem. É verdade. Ainda A gente percebe as pessoas um pouco mais solidárias, né? sim. A sobre... Tem aqui mais uma pergunta. Sobrecarga psicológica. Se tiver errado o tema, você corrige, Valéria, que é do jeito que os meninos estão mandando aqui pra gente. Imagina. A sobrecarga psicológica ou emocional é pior nesse momento para as mulheres ou para os homens? Então, olha só, tem pesquisas, e hoje eu peguei uma pesquisa dessa, estava olhando. Se a gente tem que pensar para qual mulher. Mas se a gente parar para pensar que historicamente o espaço doméstico ainda é mais responsabilidade da mulher, eu vou dizer para quem perguntou que para aquela mulher que tem que ficar em casa, cuidar de tudo, ter uma responsabilidade maior pelo cuidado da casa, mais o trabalho, mais não sei o quê, ela acaba tendo mais uma sobrecarga emocional. Se ela não teve isso, a sobrecarga não vem. Mas historicamente, essa questão ainda, o peso, acho que o peso não gosto do peso, mas a responsabilidade maior pelas dinâmicas familiares cai sobre as mulheres. A pandemia, a gente está vendo que teve um aumento de desgaste feminino, desgaste emocional, não importa a classe. Sim. As relações, de modo geral, tem alguma pesquisa em relação às relações agora durante a pandemia, Valéria? Tem Não, a alguma gente tem coisa? visto uma coisa, ainda não, nisso não vi nada assim. O que a gente tem visto é de consultório, ouvindo colegas, né? Eu faço parte de vários grupos de psicólogos de muitas áreas. E o que a gente tem percebido é que as pessoas estão ficando mais juntas num tempo que nunca
se ficou antes, né? E junto, assim, literalmente dentro de casa. Então, naturalmente, alguns conflitos vão surgindo. O que está pedindo, isso vai pedir das famílias um maior ajuste, porque como a vida é muito corrida, as pessoas vivem uma vida muito para fora, até exageradamente muitas vezes, né? E eu me aplico também nisso, de ficar fazendo, acontecendo, às vezes ficar dentro de casa é diferente. Então, as pessoas estão tendo uma oportunidade de ficar com as mesmas pessoas em contextos diferentes. Como esse contexto e reconhecer essas pessoas pode gerar muitas vezes alguns conflitos, sim, e também muitas descobertas, né? Sim, Então, sim. Veio uma pergunta nesse momento que a gente está ficando mais em casa, está se relacionando mais, se você tem alguma recomendação para ser aplicada aí para as famílias, o que você recomendaria? eu sou adepta da conversa, eu não durmo com nada atravessado. Então, eu particularmente, e eu vejo que uma boa comunicação, né, é importante. Em que sentido? De poder falar o que sente, o que pensa, com respeito, na base da comunicação não violenta, claro, né? Sim. Então, a gente tem visto também, assim, outro dia me perguntaram sobre casal, né? Como é que ficam os casais nessa pandemia? Eu falei, olha, eles vão ficar muito apaixonados ou eles vão separar. Não vai ter, eu não vejo muito meio termo nisso, não. Né? Mas o que eu penso, mais do que nunca, tem uma regra, eu acho que tem que conversar. Muito do que a gente vê de conflitos tem a ver com, pelos não ditos familiares, pelos não ditos da relação, que no momento de sobrecarga emocional, de estresse, vem à tona, e vem à tona de uma maneira muito errada, não útil, que acaba ferindo as pessoas de um jeito até desnecessário. E eu acho que se as pessoas acostumarem a conversar todo dia um pouquinho e com respeito, não é fácil, não estou dizendo que é fácil, não, é muito mais fácil falar do que praticar. Mas se a gente tiver essa disponibilidade para mudança e conversar com a família, eu acho que isso ajuda. E fazer mais coisas juntos também. Eu gosto muito de um autor norueguês que ele fala que a gente tem que focar na nossa força e não na nossa fraqueza, né? Então, qual é a força da família? Qual é a força que os casais, que quem está junto nesse momento tem para tornar isso melhor? Sim. Vamos lá, mais perguntas. Pessoal, tem perguntas aqui, ó. Eu vou falar dos nomes das pessoas que estão conosco. Sim, Na sua tese, o homem investe mais enquanto as mulheres poupam? O é que verdade. poderia. Sim. Pode falar. Não, termina a pergunta, é que é verdade, eu estou O, vendo o isso que é. poderia ter mudado na pandemia? Será que muda alguma coisa? Eu acho que essa variável em termos de pandemia, eu não sei não. Até porque. Mas tem um detalhe: essa população que eu vi, da minha tese, é uma população que tem mais de 45 anos. E recentemente, até o Evandro do Multiplicando, eu vi um dado da Bolsa, ele que me passou, está no site da B3, inclusive, que as mulheres, e eu tenho observado, entre 25 e 35 anos estão investindo mais. Elas estão entrando mais na bolsa. Então, o que a gente vê hoje? A gente pode pensar em dois blocos distintos. Um que pegou uma educação mais de gênero, o que é masculino, o que é feminino, mulher tem que cuidar mais de casa, menos de dinheiro. Dinheiro é coisa de homem, foi o jeito que eu também fui educada, que é a minha geração, pessoal acima de 45. E essa geração mais jovem, eu diria até de 40 para baixo, que são as mulheres, que eu estou vendo muita mulher jovem de 25, 35, já entrando com tudo no dinheiro. A Bianca está falando, ela tem visto muito assim. Então, essas mulheres já estão investindo. Então, por isso que a gente tem que considerar, quando a gente vai estudar dinheiro, a idade da pessoa. Porque o ciclo vital, a forma como ela foi criada, o período faz muita diferença. E essa turma jovem de 20, 25, 35, é uma turma que já cresceu com tecnologia, está fazendo muita coisa. Olha, minha parceira em psicologia do dinheiro está me assistindo, é uma boa pessoa para você trazer qualquer hora. A Andresa, Quem é? Andresa, Oi, você, Andressa. Que, ela, como diria o outro, queremos você aqui conosco. nossa, ela é coordenadora do curso de terapia de família. Ela fez falando em ciclo vital e dinheiro e educação financeira para criança, socialização econômica. A Andresa é especialista, acho que vale a pena. Mas pensando nisso, voltando, a gente sempre tem que pensar dinheiro e idade de cada um, e porque isso muda muito, né? Idade, contexto, cultura. O dinheiro é muito complexo, gente. Por isso que existe uma teoria para isso, por isso que a gente estuda, faz tese,
Não é assim, dinheiro faz tal coisa com dinheiro. Não, para você fazer tal coisa com dinheiro, você tem que olhar no mínimo de 5 variáveis. Sim. Uma decisão não é tomada com uma fórmula pronta, uma receita que vai ser o que serve para mim não serve para você. Até a... Isso vale. Sim. Eu acho que até Vamos aqui os como. Pode enfim, falar. porque assim, tem muito material bom que assim a gente olha para ver o que o fulano fala se aplica para mim. Porque né, a gente tem que ter uma visão crítica. Olha, fulano falou tal coisa, isso é bom para mim, o outro também. E aí a gente vai criando a nossa forma de lidar com dinheiro, que é o nosso estilo financeiro que compõe o que uma autora americana fala, que é o nosso mundo pessoal do dinheiro. Legal. Ó, o professor Éder Luiz, conhece? Conheço. Ele fala assim: a reserva de paz é fundamental para passar uma crise como a que estamos enfrentando. Ele afirma isso aqui. É Concorda? verdade, concordo, é isso mesmo. A reserva de paz, reserva de tranquilidade, tem vários nomes, mas a verdade é uma só: reserva. Tem um dinheiro para a hora que não tiver entrada, tem um dinheiro para situações de vida. E a gente atrela muito essa reserva de paz, a reserva de emergência, a situações ruins. Mas também pode ser coisa boa, né? De repente você tem uma boa oportunidade de comprar uma casa, fazer um negócio, fazer um curso fora, né? Enfim. A Ana Leone chama de reserva de oportunidade, Valério. Acho, para mim, esse nome é perfeito. Eu gostei também. Eu tiro aquele peso de reserva de emergência, que é sempre a gente está esperando uma outra pandemia, um outro caos, né? Então, e essas reservas, elas dão essa paz, essa tranquilidade para a gente, né? Eu acho que é muito importante. Porque essa reserva, a gente fazendo uma comparação, se a gente tem essa reserva, a gente pode tomar decisões mais efetivas. Então, eu já vi pessoas que continuavam trabalhando num lugar que não queria, porque não tinha uma reserva para prospectar no mercado um outro trabalho e se submetia até a assédio moral. Então, essa reserva de emergência, de oportunidade, ou essa reserva, dê o sobrenome que você queira para a tua reserva, vamos fazer assim, né? Mas passa, né, Valéria? Ajuda, ela te dá autonomia para tomar decisões que vão ser positivas para a sua saúde mental e, consequentemente, para a tua família como um todo. Porque nós somos interdependentes. Se você não está bem, a tua mãe não está bem, seu esposo não está bem, seu filho, repercute. Então, eu acho que isso é importante. Sim. Ademilson Barreto, após a pandemia, as escolas devem auxiliar, após, né? A pandemia, as escolas devem auxiliar na educação financeira aos alunos? Eu acho que a educação financeira tem que estar sempre nas escolas, mas eu penso que após a pandemia é uma ótima oportunidade. Se as escolas ainda não introduziram educação financeira, eu acho que é um bom momento para colocar. Sim. Vamos lá, mais perguntas aqui. O estar junto tem se feito um equacionamento de ajudas marido e mulher. Isso quem colocou foi o Dorival Caldeira. Daí a Bianca, e já agradecendo a todos vocês, vão curtindo aqui, a gente vai passando as perguntas. Aqui tem a Andressa falando que a live está muito bacana. Tem uma amiga minha que entrou aqui, a Michelle Goiking. Um grande abraço para ela. Você acha que. Isso aqui você já falou. A pergunta veio perguntando se nós estamos mais vulneráveis nesse momento. E foi isso que você já respondeu. Veio agora. Vamos ver. Aquele mundo. Eu quero fazer uma pergunta, que é uma frase que você falou ontem. Aquele É, mundo não existe mais, né? acho que não. Valéria, não O meu, existe mais. não. Particularmente, eu fazia palestras de educação financeira, eu não me vejo mais fazendo a palestra de educação financeira falando a mesma coisa que eu falava. Não Não. vejo. E eu fico pensando, e agora? O que a gente faz com essa nova. Como que eu encaro uma nova realidade, Valéria? Pensando no nosso assunto, como que eu encaro uma nova realidade? De frente. Olha, eu acho que a melhor coisa, quem me conhece sabe, eu sou muito pragmática, né? Eu olho assim, o que essa realidade está mostrando para a gente. Sim, Então a gente tem que observar o que a realidade nos mostra, o que nós temos, quem eu sou, quem eu estou me tornando, né? E a partir daí, quais os recursos que eu tenho, né?
como a gente está falando de muitas perdas, eu gosto muito de teoria do luto para explicar. Você já viu que eu estou sempre com as minhas teorias, mas é muito legal. Eu quero até que você fale agora, fale bastante da teoria para o pessoal. A gente já estamos com 50 minutos para a gente focar isso aí. Como nós estamos em época de perdas, e como é que a gente lida com o luto, né? Na questão de perda e restauração, é um pêndulo. E a gente nós temos que cuidar dos fatores de risco e fatores de proteção. Como é que a gente lida com essa realidade que vem agora? Eu falei, como a gente encara? Eu falei, olhando para ela. E o que eu vou? Grande coisa, eu olho para ela e faço o quê? Você identifica quais são os fatores de risco e quais são os fatores de proteção dessa realidade, e quais são os seus riscos e proteção. Fatores de proteção, mais do que nunca, a interconexão. A gente vai precisar muito de estar cada vez mais conectado com as pessoas. Então, como eu posso me conectar? Quais os cuidados que eu tenho que ter? Financeiramente, como eu estava, como eu estou hoje, que cuidados eu vou ter que ter com o meu dinheiro? Se tudo aquilo que você fazia até agora ajudou, bom, que legal. E como é que eu modifico para torná-lo ainda melhor, funciona? Nós vamos ter que reavaliar tudo. E quais os riscos que eu corro? Então, cada um vai olhar na sua realidade e falar, puxa, deixa eu ver, eu fiquei doente, eu perdi minha casa, eu perdi meu emprego, então isso é risco. Então, como é que eu aciono proteção? O que que eu faço? O que que eu tenho de bom? Qual vai ser minha força para que esse fator de risco não me deprima, não faça com que eu brigue com a família, com que eu queira, sei lá o quê. Então, a gente vai pensar em restauração. E essa restauração tem muito a ver assim, o que eu posso fazer a partir de agora? Então, não tem uma fórmula, mas tem sim uma possibilidade de olhar e ver que se aquele mundo que eu vivia não existe mais, o que eu aprendi daquele mundo e o que eu aprendi desta pandemia que me serve de ajuda para agora, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu usei no meu mestrado, imagina, em 2001, que é do Lu André Salomé. Ele fala assim, que é exatamente onde nós estamos, que enquanto a mudança não se processa, nós ficamos presos entre dois mundos, um que já foi e um que está por vir. E nesse mundo, preso neste mundo, o que a gente vai aprendendo e tentando segurar a ansiedade, que não é fácil, reconheço, né? Não tenho moral para falar isso, mas assim, será que o que eu vinha fazendo está funcionando? O que eu posso transformar? Sabe? Eu acho que a gente tem que ser muito humilde para olhar o que vem pela frente e ver que a gente não está valendo. É como se o odômetro do nosso carro tivesse sido zerado. O carro está ali, mas a gente vai ter que começar com uma outra quilometragem, inclusive em questão de uso do dinheiro, né? Sim. Porque tem uma coisa que eu falo, as pessoas já me perguntaram, Valéria, o que você mais aprendeu ao tempo estudando dinheiro? Que dinheiro não aceita desaforo. Gasto desnecessário e desaforo com dinheiro, por exemplo. Sabe? Sim. Dinheiro não aceita desaforo. Eu acho que a gente tem que ser mais... Como é que a gente encara? A gente encara com cuidado, sendo mais transformando e vendo o que é possível fazer, né? Então, assim... E tem muitas pessoas assim, eu acho que vai dar muito medo, a gente tem que... E sabe uma outra coisa disso que você me perguntou, que é bem oportuno? A gente tem que ir devagar, sabe? Não, agora vamos com tudo, né? Não vamos com tudo, vamos com o nosso possível. Todo mundo vai voltar muito assustado, muito machucado. Então... Tem que ir adaptando no aqui e agora cada dia. A Cláudia me falou também, minha aluna, é uma beleza. Foi minha aluna. Cláudia, foi certeira aqui. É uma questão de adaptar e cuidado. Falei muito. A Cláudia coloca aqui que adaptar-se no aqui e agora de cada dia. Obrigado, Cláudia. Tem aqui Repense Educação, que adorou. Aí tem a Michele colocando, nunca fui tão econômica. Tenho refletido bastante, encarado de frente a questão financeira. Um grande abraço. Trabalhei com a Michele, Valéria. Excelente profissional. Agora ela percebe o quanto a gente pode economizar. O Vicente te faz um elogio também aqui. Dividir aqui, você tem dividido uma experiência e conhecimento como... o fato de você estar dividindo experiência e conhecimento como agora... nesse evento é uma referência para a gente enfrentar o nosso dia a dia. Gente, na boa, eu também estou passando por tudo isso, tá? Vocês não vão achando que...
Mas, sabe, eu brinco que, assim, como eu estudo muito, eu falo, eu pego as colas, né? Assim, eu vou estudando, isso aqui vai funcionando, isso eu vou fazer. Mas tem dia também que, pelo amor de Deus, eu não quero saber de nada. Porque é Entendi. difícil, né? Eu também É exerço complicado. ação, tem dia que eu quero largar tudo. Ai, como é que eu encaro? Como é que vai ser? Essas perguntas também repercutem em mim. Legal. Gosto da Valéria porque ela não enrola. Fala de Ah, forma clara e direta. Quem oi, falou foi a Bianca. A ah, Bianca é sua. a Bianca é minha filha adotiva. Minha Ah, sua amiga. filha adotiva? Ela Brincadeira. falou muito bem. Tem aqui. Muito obrigado pelas exposições. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos lá. A Fabi está falando que ela sempre investe em educação financeira. E a gente tem Fabi. que investir bastante, né? Sim, sim. Muito, muito, muito. Eu acho que a gente tem que investir em nós mesmos, em conhecimento. Eu falo que nós somos a nossa principal ferramenta para estar na vida, né? Eu estou vendo várias amigas aqui, a Angélica também é terapeuta, tem muita gente que a gente pega pessoas, a gente trabalha com autoconhecimento, com emoção. E esse mundo, e eu me coloco nisso porque eu também, eu falo, mas eu sou bem ansiosa, tudo. A gente vai fazendo as coisas e a gente não para se ver. Então, investimento é muito importante. Aí você vai investimento em si e investimento financeiro. Então, se você pode investir em educação financeira, aprender, porque o dinheiro, eu sempre brinco quando eu dou palestra, eu falo isso direto. Quem me conhece já sabe até o que eu vou falar direito. Diga-me como usa seu dinheiro que eu vou te dizer quem é. Porque o dinheiro, ele é uma extensão do nosso eu, segundo um autor. E veja só, a gente trabalha, alguém falou assim, esse dinheiro suado. É suado mesmo. A gente faz assim, né? Cada um tem o seu grau. E aí, a hora que você recebe esse dinheiro do seu trabalho, se você não cuidar bem dele, você não está cuidando bem de si. Você está pegando todo o seu esforço e desprezando, não dando o devido valor. Então, cuidar bem do dinheiro é cuidar bem, é ser valorizado e cuidar bem de si mesmo. Investindo em educação financeira. E, gente, é para a vida. Sabe aquela coisa assim que a gente, quando estuda investimento, fala o bom retorno de ontem não garante o de hoje? É a mesma coisa. A vida acontece no gerúndio. Então a gente tem que cuidar sempre mesmo. E aí, qual é a dificuldade, qual é a emoção que está atrelada à dificuldade de investir? Normalmente, medo. Investir dá um pouco mais de trabalho, porque você tem que pesquisar melhor, né? O investir, ele pede, dependendo do tipo de investimento, ele pede mais risco. Então, tem várias emoções. Mas investir é diferente de pôr na poupança ou colocar num CDI, alguma coisa mais simples de renda fixa. Se você vai investir buscando mais investimento e crescimento, você vai ter que ter um pouquinho de trabalho, estudar. E às vezes, sabe qual é a emoção que vem? Que eu já ouvi muito. Dá uma preguiça. Dá preguiça. Fazer bem feito dá trabalho, não tem jeito. Verdade. Valéria, papo foi bom. A gente está chegando ao final da live, você acredita? Olha, 58 minutos. Eu quero te nossa, agradecer. Quero pedir para o pessoal que gostou para dar aquela curtida, para vocês que me seguem, para vocês seguirem a Valéria. Excelente, excelente trabalho. O Lucas está colocando aqui o teu site. Você tem algum outro obrigada. contato? Ele está colocando o seu É, site. O que a gente pode encontrar lá? olha, no meu site tem meu WhatsApp, tem meu e-mail. Nossa, tem bastante gente entrando. Tem minha prima, meu namorado. Olha, tem bastante gente. Tem meu personal. Tem Pedro um monte. O Pedro é meu namorado. A ou Angélica também. Pedro, Angélica, a Fabi é uma amiga nossa também. Muita gente, Pessoal, aluna, amigas. Obrigada. Foi um prazer, Cleiton. Obrigada pelo seu público, pela atenção, pelo convite. Espero ter sido útil para vocês. você foi muito útil, eu quero te agradecer. Eu vou falar aqui para o pessoal rapidinho. A gente tem uma agenda, nós fechamos uma agenda aqui. O programa geralmente, hoje eu fiz um programa diferente. Deixei o espaço no final de 5 minutos, passei para a gente poder tirar o máximo de perguntas aí, responder o máximo de perguntas possível. Depois que terminar a live com você, eu vou ficar mais 10 minutinhos com o pessoal para fazer eu e o Fernando para a gente estar falando sobre essa live e também falando de algumas novidades, que é a agenda da Nortear. Semana que vem vai estar uma amiga sua, Catarina Sacerdote. Você Sim, recomenda? ela é ótima. Ela é de Brasília. Faz um trabalho muito bom de finanças com mulheres. Que legal. Você recomenda, né? Muito, minha querida.
Pessoal, eu quero agradecer, eu tenho 20 segundos, agradecer a Valéria, agradecer vocês que estiveram aqui. Muito obrigado, Valéria, muito obrigado mesmo. E assim, nós vamos abrir uma outra live, um outro segmento, eu vou conversar com o Fernando. Se você puder participar com uma frase, Valéria, colocar lá uma frase que você queira deixar pra gente, se você gostou do